Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez finalmente iremos ver completamente o capítulo 262 do mangá. Como a gente sabe, agora a Asta está frente a frente ao vice-capitão dos touros e junto a ele pretende fortalecer o seu próprio poder para vencer toda a tríade. Um grande encontro deve acontecer entre os magos mais poderosos de Clover. E hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão. Se eu gostei é super importante, vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também conto muito com você para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui e compartilhar a nossa review com seus amigos, isso vai ajudar muito o canal. Mas antes da gente seguir com este vídeo, eu quero apresentar para vocês a Crunchyroll, o lugar ideal para você assistir Black Clover, The God of High School e vários outros animes também. O melhor lugar para você assistir os animes é na Crunchyroll, tudo sempre na melhor qualidade, tudo sempre em alta definição e também o mais legal tem o simulcast, ou seja, o anime saiu no Japão apenas uma hora depois já vai estar disponível pra gente, legendado, traduzido pra gente bonitinho. Não só isso também, como além dos animes dessa temporada, também tem outros animes de várias temporadas anteriores pra gente poder assistir. Ou seja, a gente vai ter um catálogo gigante com vários animes de vários estilos diferentes pra todos os gostos e sempre vamos ter alguma coisa legal pra ver. E se você curte animes dublados, a Crunchyroll também traz várias dublagens, como por exemplo o próprio Black Clover tem dublado pela Crunchyroll. E se você acha que para por aí, não para por aí, temos na Crunchyroll também a opção de assistir onde e quando desejar. A gente pode assistir na nossa TV com um dispositivo Android ou um Chromecast, a gente pode assistir pelo celular, pelo PC, até pelo videogame dá pra assistir. Não só isso também, como usando o histórico e também a nossa lista, a gente pode separar os animes que estamos vendo e seguir diretamente do momento onde a gente parou. Tudo isso pra facilitar pra gente sempre estar assistindo os nossos animes, e como eu disse, na melhor qualidade. Então dá uma conferida no primeiro link na descrição, conheça o Crunchyroll Premium e com o link aí embaixo você vai poder experimentar o Premium. Então clica aí, você vai ajudar a indústria dos animes e o canal também, eu conto com você. E agora sim vamos seguir com a review. Vemos Night logo após se apresentar e falar sobre o poder de Asta, frente a frente com o garoto da anti-magia que está caído ao chão bem surpreso. Asta ainda estava preso na magia de sombra do Night, só que mesmo assim o seu foco agora era outro. Ele havia acabado de dizer que aquele cara iria o ensinar sobre como usar o poder demoníaco. E o Asta estava bem confuso, se perguntando e perguntando a Night sobre isso. Neste momento, a gente vê aquele pequeno ser, aquela pequena criatura no ombro de Night falando com ele e chamando: "Ei Night, quem é esse baixinho aí que você tá conversando? Eu não conheço ele." Neste ponto, Night meio que para de prestar um pouco de atenção no Asta e começa a conversar com aquele ser. Ele começa a dizer que infelizmente pra ele, o Guimodeiro não poderia ficar falando muito sobre tamanho, afinal ele era bem mais baixo do que o Asta. E neste ponto, aquele ser, aquela criatura começa a dar risada. Ele diz pra Night deixar de brincadeira, afinal ele sabia muito bem que aquela ali era sua forma temporária e não a sua forma real. Asta enquanto isso, enquanto ainda estava no chão, ele começava a sentir o ki de Night e também daquela criatura. Ele então percebe imediatamente que aquele era o ki de um demônio. E neste ponto Asta estava bem confuso, porque ele estava percebendo que o Night estava conversando com o demônio como se não fosse nada demais. Eles estavam conversando como se fossem simples amigos. Neste ponto Asta se esforça um pouco, cria coragem e pergunta. Ele olha pra Night e diz: "Você também é portador de um poder demoníaco?" E aí naquele momento, olhando pro garoto da anti-magia, o pequeno demônio continua dando risada. Night então aponta seu dedo pra ele e diz: esse aqui é o meu demônio, o nome dele é Guimodeiro." Não só isso, como Asta a partir deste ponto começa a prestar muito mais atenção no Night. Ele percebe que aquele mago estava carregando uma mochila e naquela mochila, naquele pequeno porta-grimório, havia o símbolo dos touros. Neste momento, Asta, muito assustado, começava a perguntar se ele realmente era membro dos touros. Não, na verdade, se ele realmente era o vice-capitão do esquadrão. E o Night começa a se aproximar um pouco mais do garoto, dizendo que sim, o Yami deu pra ele essa posição porque o Yami ficou com vontade, ele faz tudo que tem vontade. E aí o Asta fica um pouco confuso sobre o capitão Yami ter feito isso, sobre ele não saber mais sobre esse membro misterioso dos touros. E então o Night começa a dizer pro Asta que é bem normal que ele não o conheça. Ele diz pro Asta que isso não seria nem um pouco estranho, afinal ele só esteve na base dos touros uma única vez há muito tempo atrás. E o Asta neste ponto começa a se perguntar por que de tudo isso, enquanto o Guimodeiro tava desaparecendo e gritando: "Ô Night, espera mais um pouco, deixa eu ficar um pouquinho mais." Neste ponto, Night começa a sorrir um pouco e deixa o Asta bem confuso, afinal ele responde: "Eu nunca fui pra lá porque eu odeio o Yami." E então depois disso ele começa a dizer pro Asta que por mais que o Yami seja bem irritante, ele é o tipo de pessoa que é persistente e muito durão. Então eles com certeza têm bastante tempo antes que o Yami acabe perdendo a sua vida. Ele não iria perder a vida tão facilmente assim. Mas o Asta ainda não acreditava nisso e ele se perguntava como o Night podia ter tanta certeza assim, como ele sabia disso. E é neste ponto que o vice-capitão dos touros responde que tudo isso foi porque ele ficou bastante tempo infiltrado no reino de Spade. Isso com certeza abalou o Asta, ele ficou olhando pro Night um pouco confuso, sem entender nem um pouquinho de nada e ainda suando frio. Asta então abaixa sua cabeça e começa a dizer pra Night que não sabe de nada sobre ele, absolutamente de nada. E não sabe nem mesmo se pode confiar naquele cara à sua frente, só que tinha mais uma coisa. Asta também sabia que com
como ele estava agora neste momento, Knight era a única pessoa que ele podia recorrer, o único que podia o ajudar. Então ele pedia para que, por favor, o vice-capitão dos touros o ensinasse como usar o poder de seu demônio. Neste momento, Knight se aproxima ainda mais e ele desativa agora sua magia. Ele libera o Asta dizendo que ele realmente era um garoto bem honesto e isso pra ele era muito bom. Na verdade, Knight dizia que gostava muito de pessoas assim. E o Asta, sem entender nada, agradecia. Mas o Knight também dizia que, embora tudo isso, a verdade é que ele olhava pro garoto e não via nem um pouquinho de talento nele. Nem um pouco mesmo. Na verdade, os movimentos de Asta pra ele era bem ruim. E o Asta então olhava pra Knight se perguntando como ele conseguia dizer esse tipo de coisa tão cruel assim ainda sorrindo. Mas o Asta não se importava. Ele se perguntava se eles poderiam começar a treinar agora, se eles já iam direto pro seu treinamento. Mas Knight disse que não. Ele disse que o Asta primeiro precisava descansar um pouco, enquanto apertava as bochechas do garoto. Enquanto isso, a gente via que o tempo estava se passando e o Knight dizia ao Asta que existia um lugar que ele queria ir junto dele amanhã, no dia seguinte. Então Asta agora precisava dormir bem. O Asta não aceita muito, ele diz que ele não conseguiria dormir agora, mas o Knight meio que fica bravo com ele e é óbvio que ele iria dormir depois disso. O tempo então se passa, amanhã chega e a gente começa a andar mais pelo reino de Clover. Víamos então uma das salas reais do centro de Clover no castelo. E então, depois disso, víamos alguns magos se aproximando calmamente daquele local, já ali dentro. Descobrimos então que eles eram os capitães que estavam todos se reunindo agora. Os magos mais poderosos de Clover se reencontravam depois de meio ano. O destino do reino agora estava em suas mãos. Vimos que junto aos capitães estava também o Yuno, que veio representar o esquadrão do Alvorecer Dourado, já que é o seu vice-capitão. Todo mundo estava extremamente sério nessa reunião, pois todos sabiam o perigo que Clover estava correndo, principalmente Yuno. O olhar do garoto só apresentava a mais profunda lástima. Yuno estava muito triste e decepcionado ao mesmo tempo. Ele sabia que não conseguiu proteger o seu capitão, William Vengeance. E tudo isso estava acontecendo logo após a sua derrota. O garoto estava completamente destruído graças ao que aconteceu com o seu esquadrão. E a gente também viu o Rei Mago Julius Novachronos, que estava, assim como Yuno, extremamente triste. Ele não podia acreditar que os seus pupilos, William Vengeance e o Capitão Yami, que eles haviam sido derrotados assim. Neste momento, a aguardada reunião dos capitães começava. E então vimos que eles estavam, neste momento, analisando um relatório dos touros. Eles diziam que o esquadrão de Yami havia relatado que a árvore de Clifford conectaria o mundo dos magos ao submundo, onde os demônios estavam habitando. E para isso, para criar essa grande árvore, seria necessário os poderes de Yami e de William Vengeance. O Ryu estava muito assustado, ele dizia que isso tudo não podia ser possível, ele não acreditava que os dois pudessem ser levados, mesmo tendo tanta capacidade e força assim. A Charlotte então dizia que estava segura de que se algo assim aconteceu, eles devem ter sido descuidados em algum momento e abaixado a sua guarda. Charlotte, agindo extremamente fria, dizia que capitães dos Cavaleiros Mágicos não poderiam fazer algo tão patético assim, era extremamente vergonhoso. Mas por dentro ela não sentia isso, ela estava extremamente preocupada com seus companheiros. Ela dizia que não podia ser real, que aquilo não deveria ser verdade. O Yami, ele tinha que estar bem, ela tinha certeza que ele estaria vivo. Afinal, até hoje ela não tinha conseguido dizer a ele o que realmente sente. Enquanto isso, Yuno também começava a participar da reunião. Ele dizia que ele, ao lado do seu esquadrão, todos haviam lutado com tudo que tinha. Para ele, no mínimo os membros da tríade são mais poderosos que um capitão dos Cavaleiros Mágicos. Não só isso, mas ele também sabia que o seu adversário não estava nem mesmo lutando sério ainda. Neste momento, Jack começa a se aproximar do Yuno, dizendo que realmente era uma história divertida, uma história bem engraçada. Ele começa a rir do Yuno, se perguntando se ele tem realmente certeza do que tá falando, ou se ele não tá superestimando seu inimigo porque se assustou muito quando lutou com ele. Ele chega mais perto do garoto, dizendo que é um pouco óbvio, afinal ele, o senhor vice-capitão do Alvorecer Dourado, ficou bem pertinho de perder sua vida. Yuno então começa a se enfurecer neste ponto, mas não só por ouvir isso, mas também por ter menosprezado o poder de seu capitão. Neste momento, Fuegoleon se aproxima, dizendo pra Jack que já bastava. Ele dizia que neste ponto, enquanto eles estavam conversando, os inimigos já podiam estar à beira de ligar este mundo com o submundo, ou seja, era muito perigoso. Enquanto todos estavam naquela reunião, Fuegoleon dizia que, na verdade, o mundo poderia até mesmo já estar se conectando ao outro. Então eles não sabiam o que esperar, e Jack ainda sorrindo, dizendo, será que é o fim do mundo então? Fuegoleon então responde que pra garantir que nada aconteça, eles têm que agir imediatamente. Mas ainda existem muitas coisas que eles não são capazes de entender. Neste momento, o Capitão Kaiser também começa a observar aquela situação, e eles dizem que neste momento eles não sabem nem mesmo em que estado estão o Capitão Yami e o Capitão William Vengeance. O Ryu então se assusta, dizendo, é verdade, eles podem até mesmo já terem perdido suas vidas, mas é interrompido pela Charlotte, que não gostou nada do que estava ouvindo. Ela dizia para que ele guardasse essas suas suposições horríveis para si mesmo, e o Ryu começava a suar frio. Mas todos concordavam que neste momento suposições eram tudo que eles tinham. Afinal, ninguém
ninguém ali sabia de nada. Neste momento, Jack se levanta e começa a ir em direção à porta, dizendo que tudo isso era besteira. Essa reunião pra ele era apenas uma perda de tempo. Acontece que neste ponto alguém o pede pra esperar. Neste momento, Nozel se levanta chamando por Jack, dizendo: é melhor você não estar pensando e planejando ir pra Spade sozinho. E Jack então olha pra trás pra ele, furioso, dizendo: hã? Quem faria esse tipo de coisa por aqueles dois? E mesmo se eu fosse, isso não tem nada a ver com vocês, eu faço o que eu quiser. Charlotte então se ergue dizendo pra eles ficarem quietos, afinal sim, tem tudo a ver com todos eles. Todos os capitães sempre têm que estar juntos e não só isso. Eles não devem ficar agindo por conta própria, eles têm que seguir o seu dever. E enquanto isso ela pensava que também queria muito ir pra lá resgatar o Capitão Yami. Neste momento a gente via que todos eles estavam furiosos, afinal Nozel olha pra Jack e diz: fica calmo porque você não é o único que quer acabar com aqueles caras com as suas próprias mãos. E então neste ponto Jack para e todo mundo para na verdade. Os três capitães ficam se encarando e então em apenas um segundo a gente vê que alguém mais ficou furioso também. Fugolon bate na mesa com toda a sua força pra chamar a atenção deles enquanto dizia: vocês três fiquem calmos e se controlem. E enquanto isso o Ryu ficava se perguntando como é que a reunião tava se desmoronando assim, afinal o Yami nem tava ali pra ficar bagunçando tudo. E enquanto isso a gente via que o Rei Mago Julius Novachronos ainda continuava sem dizer nada, completamente silencioso, sem conseguir demonstrar suas emoções. Acontece que enquanto eles conversavam, uma voz no fundo surgia dizendo: eu fico bem feliz que pra vocês não faltam nem um pouco de motivação. Todo mundo começa a olhar pra trás assustado, todos os capitães, eles não haviam notado aquela presença ali, alguém simplesmente havia surgido deixando todos assustados. A gente via então que eles estavam frente a frente com o Knight, que tava no meio da sala, no meio da reunião, sem ser notado, dizendo: mas tem mais uma coisinha. Knight começava a dizer que odiava muito pessoas que não conseguiam nem mesmo realizar reuniões adequadamente. Ele tava sorrindo enquanto carregava Asta no seu braço e o Asta só podia dizer olá. Depois disso, com um olhar sério, ele dizia: por que vocês não baixam um pouco o seu tom, capitães? Olha só, a Knight chega encarando todos os capitães do reino de Clover de uma só vez. O vice-capitão dos touros chegou emanando uma grande presença. E assim a gente termina o capítulo 262 de Black Clover. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!